Ele começa falando com tudo é regido por causa e efeito, né? Então, o que eu acho isso muito legal, porque como a gente já tem um viés kantiano aí, e a gente já inclusive leu o livro do João, a gente já discutiu isso antes sobre como a causalidade é algo essencial para você entender qualquer coisa do conhecimento. Você tem coisas que causam outras. E daí eu coloquei o parênteses, né? Pô, isso é uma análise causal, assim, é empírica, né? Meio estranho. Mas ok. Então, a ideia central que ele começa, que é quase como se fosse um axioma da ação meio primitivo ali, é que nós passamos de um estado de necessidade para um estado em que nós temos essa nossa necessidade atendida, satisfeita. Então, se nós passamos de um estado para o outro, deve haver algo que causou isso, certo? Então, a partir disso, ele vai definir como utilidade qualquer coisa que tem nexo causal com essas necessidades satisfeitas, e coisa é coisa mesma, tipo, qualquer coisa, abstrato. Não precisa ser um objeto, coisa. E bens são as utilidades que nós reconhecemos como tal, então nós reconhecemos as coisas, ó, essa coisa pode satisfazer alguma necessidade minha. E nós podemos ativamente utilizar elas. Pode passar o slide, por favor. Essa definição, então, a gente passa para o entendimento de que, para algo ser um bem, primeiro deve haver uma necessidade, né? Se o bem é algo que tem nexo causal com uma necessidade, para essa coisa ser bem ou ter qualidade de bem, ela tem que ter alguma necessidade a qual essa coisa está relacionada. Número 2, ela possa ser usada para satisfazer essa necessidade, obviamente. 3, o homem reconhece que essa coisa pode ser usada para satisfazer a necessidade. E 4, o homem é capaz de usar a coisa efetivamente. E o interessante é que, infelizmente, as melhores partes do livro não vão ser cobridas hoje, porque ele decide falar sobre demanda antes de valor. Eu acho meio estranho. Mas enfim, a gente não vai discutir valor hoje. Isso começa a partir do capítulo 3. Mas, se você olhar para os itens 3 e 4, o homem reconhecer algo e o homem ser capaz de usar aquilo efetivamente para satisfazer tal necessidade, você percebe que aí já tem um primeiro elemento da subjetividade no pensamento econômico do Menger. Por quê? Porque duas pessoas podem, uma pode reconhecer um nexo causal entre uma coisa e uma necessidade e outra não, e uma pode ser capaz de usar aquilo ou não. Vamos supor que eu preciso fazer uma conta e eu não lembro da fórmula, e daí eu tenho um livro que tem essa fórmula que eu quero usar. Pô, então essa coisa que é o livro tá junto com uma necessidade humana, que é a conta que eu preciso fazer, ela pode ser usada realmente para satisfazer isso, porque ela tem a fórmula que eu preciso, eu reconheço isso, e eu, porque eu sou bom de matemática, eu consigo pegar aquela fórmula que está no livro e aplicar. Agora, se você tem uma outra pessoa que não tem a capacidade matemática e não consegue aplicar aquilo, você vê que aquilo não é um bem para ela. Então, ele não menciona isso no livro, o que eu acho estranho até, porque a primeira lendo, eu tava, né, pô, cadê a subjetividade? Cadê a subjetividade? Cadê a subjetividade? É o ponto central do livro, onde é que isso vai aparecer? E ele explicitamente não fala disso nenhuma vez nos seus primeiros capítulos, mas eu não sei vocês, mas eu reconheço que nessa definição do que é um bem, você já consegue identificar esse elemento aí. Não sei o que vocês acham. É, eu acho que poderia estar melhor escrito, certamente, para outros tipos de leitores, né? Mas é o que você falou, né? Tipo, eu tenho viés. Então, quando um cara diz, abre aspas, denominam-se bens na medida em que reconhecemos esse nexo causal e temos a possibilidade, capacidade, blá blá, mas especialmente a parte do reconhecemos este nexo causal
e especialmente quando ele fala. Eu não sei se eu grifei algo referente a isso, né? Mas ele é vocal, pelo menos, em dizer que tipo, a qualidade que torna um bem não tá no bem, tá no reconhecimento do nexo causal. Então, se ela não tá no bem, ela não é objetiva, porque o objeto é o bem, e quem reconhece o nexo causal é você é sujeito, não objeto nesse caso. Então, teoricamente, está implícito que é subjetivo, né? Sim. Mas você pensaria que, né, numa obra em que esse é o ponto central, é uma fundamentação subjetiva da Mas economia, você talvez. pensaria que ele faria isso Mas, explícito. mas talvez tipo, isso seja culpa da nossa leitura, né? Porque hoje. Esse livro é de quando? 1800 e. Entendi. Então sei lá, tipo, centenas, mais de 100 anos depois, você lê isso com toda a carga que tem todo mundo que veio depois dele, com toda a carga de ter tido um ano dos escafandristas, e querendo ou não, a gente faz as nossas próprias interpretações, né? Quão originais e quão boas, especialmente elas são, já é outra história. Mas você já foi ler esse livro com os olhos de que você está lendo um livro de um cara que acredita que a economia é subjetiva. E talvez a gente não esteja considerando que, tipo, isso é a leitura que a gente faz dele e não necessariamente a leitura que ele faz de si mesmo, né? Fazendo o papel do advogado do diabo aqui. O público do livro da época era totalmente diferente do de hoje. Exatamente. E também, tipo, era algo praticamente primitivo comparado hoje.